Hoje o Sul em Rotas retoma a viagem e estamos em Apiúna, no coração do Médio Vale do Itajaí, prontos para percorrermos mais um trecho onde paisagens, histórias e infraestrutura se encontram ao longo de uma das principais rodovias de Santa Catarina. Nos próximos quilômetros acompanharemos o curso do rio Itajaí-Açu até chegarmos a Rodeio. Será ali que deixaremos a BR-470 para conhecermos o início da estrada que conduz ao Caminho dos Anjos. Antes de deixarmos a Piúna, passamos agora em frente à Igreja Matriz Santana. Sua arquitetura neogótica, marcada pela influência germânica, preserva a fé, a história e as tradições que acompanharam o desenvolvimento desta comunidade ao longo das décadas. Durante o caminho, o rio Itajaí-Açu continua sendo nosso companheiro de viagem, enquanto elevações cobertas pela Mata Atlântica emolduram uma das rodovias mais importantes do estado. A cada quilômetro, a BR-470 revela muito mais do que uma importante ligação entre cidades. Ela acompanha a história do Vale do Itajaí, conectando comunidades, preservando memórias e permitindo que diferentes culturas continuem fazendo parte da paisagem catarinense. Seguindo pela travessia urbana de Apiúna, passamos em frente à Prefeitura Municipal, o centro das decisões administrativas que acompanham o desenvolvimento da cidade. Ao lado está o Ginásio Municipal de Esportes, um espaço dedicado às competições esportivas, projetos sociais e eventos comunitários, reforçando seu papel como um importante ponto de encontro da população. Eu sou a Denise e ao meu lado, no comando sobre 4 rodas, está o Brito. Então acomode-se, aperte os cintos e venha viajar conosco por mais um capítulo pelas estradas e cidades do sul do Brasil. Apiúna possui pouco mais de 10 mil habitantes e ocupa uma posição estratégica no Vale do Itajaí. O município marca a transição entre o Médio e o Alto Vale,
em uma região marcada por rios, vales e elevações cobertas pela Mata Atlântica, que revelam a riqueza natural e a história da colonização desta parte de Santa Catarina. Recentemente, o Sul em Rotas passou por aqui em uma jornada rumo ao Alto Vale, visitando Ibirama, Presidente Getúlio, Rio do Sul, a Serra do Tucano e também o maior túnel ferroviário em curva da antiga Estrada de Ferro Santa Catarina, hoje desativado, localizado aqui mesmo, em Apiúna. Se você ainda não acompanhou essa viagem, todos esses destinos fazem parte da série Dirigindo Santa Catarina e estão à sua espera aqui no canal. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Atravessamos agora uma das pontes sobre o já conhecido rio Itajaiaçu. É sobre essas águas que há séculos ajudam a moldar o desenvolvimento do Vale do Itajaí que chegamos ao nosso próximo destino. Estamos em Ascurra, conhecida como a cidade mais simpática do Vale Europeu. Colonizada principalmente por imigrantes italianos no final do século XIX, o município preserva até hoje suas tradições, sua hospitalidade e um rico patrimônio cultural, presente na arquitetura, na gastronomia e nas festas típicas da cidade. Nesta viagem, seguiremos pela BR-470, mas se você quiser conhecer Ascurra com mais detalhes e descobrir o que essa cidade reserva além da rodovia, o Sul em Rotas já preparou um episódio especial
na playlist Dirigindo Santa Catarina. Chegamos ao acesso de rodeio pela BR-470. Se seguíssemos em frente, em poucos quilômetros estaríamos de volta à nossa cidade, Indaial. Afinal, Rodeio é uma das nossas tradicionais cidades vizinhas no Vale Europeu Catarinense. Mas hoje o nosso caminho é outro. Deixamos a BR-470 para entrarmos na SC-110 e percorrer as ruas de Rodeio seguindo direção ao acesso do Caminho dos Anjos. Pelo trajeto, passaremos em frente à belíssima Igreja Matriz São Francisco de Assis, além da Prefeitura Municipal e da Praça do Imigrante, onde um monumento presta homenagem aos primeiros imigrantes que colonizaram o município. A partir de 1875, famílias vindas principalmente da província de Trento, então pertencente ao Império Austro-Húngaro, começaram a se estabelecer nessa região, preservando costumes, tradições e uma identidade cultural que permanece viva até os dias de hoje. É justamente por essa forte herança que Rodeio é reconhecida como a capital catarinense dos trentinos. Chegamos ao Pórtico de Rodeio. Inaugurado em 18 de março de 2011, ele foi projetado para homenagear a herança dos imigrantes trentinos que ajudaram a construir a história do município. Sua arquitetura, inspirada no estilo ítalo-trentino, chama atenção pelas torres de tijolos aparentes, pelo arco central e pelos telhados inclinados, elementos que remetem às construções típicas da região de Trento e dão boas-vindas a quem chega à capital catarinense dos trentinos.
Com cerca de 13 mil habitantes, Rodeio é um município onde a história e as tradições caminham lado a lado. Seus moradores, conhecidos como rodeienses, preservam um legado cultural que atravessa gerações e faz dessa cidade uma das mais autênticas representantes da colonização trentina em Santa Catarina. O nome Rodeio surgiu muito antes da fundação do município, na época em que tropeiros conduziam rebanhos pelo Vale do Itajaí. Este era um ponto utilizado para reunir e manejar o gado. A prática acabou dando nome ao lugar e permaneceu como parte da identidade da cidade até os dias atuais. Estamos nos aproximando da Prefeitura Municipal, sede da administração pública e principal centro das decisões do município. Foi a partir da emancipação política, em 14 de março de 1937, quando o Rodeio se desligou de Timbó, seguindo as diretrizes de reorganização administrativa implantadas durante o governo Getúlio Vargas, que a cidade passou a escrever sua própria história como município independente. Logo em frente está a Praça dos Imigrantes, um espaço dedicado à memória das famílias pioneiras que chegaram à região a partir de 1875. O monumento instalado na praça reúne os sobrenomes de muitos dos imigrantes trentinos que ajudaram a construir Rodeio, preservando uma herança cultural que permanece viva até os dias atuais e faz da cidade a reconhecida, como já dissemos, capital catarinense dos trentinos. À nossa direita está a Igreja Matriz São Francisco de Assis, um dos principais símbolos da fé e da história de Rodeio. A atual igreja chama atenção por sua arquitetura inspirada na tradição europeia e continua sendo um dos principais pontos de encontro dos rodeienses, mantendo vivas as celebrações religiosas e as tradições herdadas dos colonizadores. A devoção ao santo acompanha a cidade desde a chegada dos primeiros imigrantes trentinos, que encontraram na religião um importante elo para preservar sua cultura e fortalecer a comunidade que aqui se formava. A presença franciscana em Rodeio teve início ainda no século XIX. Em 4 de outubro de 1899, foi inaugurado, ao lado da igreja, o Convento dos Frades Franciscanos, que desempenhou um papel fundamental na vida religiosa, educacional e social da comunidade por muitas décadas.
Hoje percorremos as paisagens que unem Apiúna, Ascurra e Rodeio, acompanhando o rio Itajaí a sul, conhecendo um pouco mais da história da imigração trentina e descobrindo como estradas, cidades e tradições continuam preservando a identidade desta região de Santa Catarina. E a viagem continua. No próximo episódio percorreremos o Caminho dos Anjos, uma estrada cercada por natureza, capelas, propriedades rurais e paisagens que revelam um lado ainda mais tranquilo e autêntico do interior catarinense até os limites com Timbó, conhecida como a Pérola do Vale. Gratidão pela tua companhia em mais essa etapa da viagem. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, assim como um povo preserva suas raízes para manter viva a própria história, são os valores, as lembranças e as escolhas de cada dia que constroem o caminho que deixaremos para o futuro. Viajar também é descobrir que cada cidade guarda muito mais do que paisagens. Ela preserva histórias, tradições e pessoas que transformam simples estradas em verdadeiros caminhos de conhecimento e inspiração. Nos veremos na próxima viagem. Até breve!